O tema da nossa reflexão para este sábado está baseado no capítulo 8 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Aliás, a epístola de Paulo à Igreja de Roma é considerada a obra-prima teológica do cristianismo. Nessa epístola, Paulo aborda com propriedade, sustentando todos os seus argumentos no Antigo Testamento, mostrando os princípios da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele destaca a vida do crente no Espírito Santo. E no final desse capítulo, depois de destacar a obra extraordinária que o Espírito Santo realiza em nós e por nós, a partir do versículo 31, ele diz o seguinte: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Depois ele vai destacando a respeito da obra intercessória de Jesus Cristo no santuário celestial. E a partir do versículo 35, ele faz uma outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aí, a partir do versículo 34, a partir do versículo 37, ele destaca uma das expressões mais conhecidas da palavra de Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo, ao destacar a vitória daqueles que creem em Deus, ele usa um superlativo, mais que vencedores. Vencedor é pouco, mais que vencedores. E eu tive a oportunidade de ter conhecimento de uma experiência que me impressionou muito. Essa experiência é de uma garotinha recém-nascida. No dia 5 de novembro de 1984, essa garotinha recém-nascida foi encontrada por uma aluna de enfermagem em uma caixa na lavanderia do dormitório da Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida na época como Baby Jane Doe. O bebê posteriormente foi adotado em março de 1985 e recebeu o nome de Gillian Sobel. Em 27 de maio de 2016, depois de 31 anos, Gillian se formou em hotelaria e turismo, na mesma universidade em que foi abandonada por uma estudante de 19 anos que escondeu a gravidez. Gillian é um grande exemplo de superação. A história dessa mulher nos ajuda a lembrar que muitas vezes o que parece o fim é, na verdade, um novo começo. Quando a situação é crítica e você chegou ao seu limite, saiba que Deus pode estar apenas começando a escrever uma nova história. Por mais que pareça difícil de entender, as crises são apenas oportunidades disfarçadas. A gente ouve muito isso, que as crises são apenas oportunidades disfarçadas. E é verdade. É nossa atitude diante delas que determina o resultado.
onde uns enxergam apenas dificuldade, outros são capazes de notar oportunidade. Ao mesmo tempo em que alguns vivem sofrendo pelo passado, em crise com o presente, pessimistas quanto ao futuro, outros fazem do limão uma limonada e tiram proveito daquilo que deveria ser motivo de frustração e decepção. Deus está no comando da vida de quem crê no Evangelho. Creia nisso. Deus está no comando da vida de quem crê no Evangelho. Ele sabe o que é melhor. Ele compreende o que é melhor. E por sua graça, um dia, nossas lágrimas serão trocadas por sorrisos e nossos sofrimentos por esperança. A escola da adversidade nos torna mais fortes. De acordo com o historiador Horácio, a escola da adversidade, segundo Horácio, desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Essa é o que Horácio escreveu a respeito do que as adversidades são capazes de fazer por nós. Além disso, por meio delas, preparamo-nos melhores para a obra do Senhor. Sobre isso, Hayden Tozer, escritor cristão, disse certa vez: Deus nunca usa alguém grandemente até que ele o teste profundamente. Não se entregue, querido ouvinte. Nem se desanime diante dos sérios desafios que a vida impõe. Confie em Deus. Siga em frente sem medo. Ao passar pelos vales sombrios da existência, nós sempre podemos contar com a presença consoladora de nosso pastor. E certamente com ele seremos mais que vencedores, como promete a palavra de Deus. Oremos. Querido Pai, nesse período onde são tantas as adversidades, onde aparecem tantos tipos de crises, nós queremos enfrentá-la lembrando-nos de que Tu é o nosso Deus e em Ti nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que ao enfrentarmos as dificuldades da vida, as tribulações, os sofrimentos, as adversidades, que elas sejam um meio de o Senhor nos tornar pessoas melhores, mais capazes e instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos dê força e coragem nessas ocasiões, ânimo e graça. Abençoa todos os nossos queridos e queridas ouvintes, abençoa a toda a nossa população de Tatuí, sê com o teu povo, com aqueles que confiam em Ti e esperam em Ti. São bênçãos que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.